Aconteceu ontem no Teatro do Sesc Centro a apresentação do espetáculo Instruções para Ser Humano do Grupo Graxa de Teatro de João Pessoa. Nossa equipe esteve por lá e mostra agora como foi. Senhoras, o bichinho que você está olhando bem nos meus olhos, que está prestes a engolir a minha língua. Não se preocupe, ele jamais esquecerá suas palavras. Em um mundo fragmentado, o ser humano parece ter perdido parte de sua humanidade na jornada da construção histórica e social. Pensando nisso, o Grupo Graxa montou um espetáculo que reflete maneiras de reconexão a algumas características particulares do humano. O início foi entre realmente assim, o grupo... eu, Ingrid Castro, Célio Farias, Cassandra Brandão e J. Cavalcante, né? A gente com a ideia de colocar todos em cena, né, do grupo e fazer essa produção onde todos pudessem estar juntos. E a gente começou a pesquisar texto, a experimentar, e a gente achou um texto bem interessante, que é o que a gente usa atualmente, né, de Matheus Wisniewski. E a gente começou a perceber que a gente precisava de um olhar de fora. E a gente convidou Daniel Porpino para acompanhar, para entrar nessa aventura aí com a gente, nessa montagem. A partir desse convite do Grupo Graxa, eu entrei em contato com esse texto que eu não conhecia. O texto base da autoria desse romeno, Matheus Wisniewski, é O Homem Lixo ou o Teatro Decomposto. O desafio já começa porque é um texto muito fragmentado. Ele não é um texto de começo, meio e fim, linear, com personagens definidos. Eles são números separados que falam sobre muitas coisas e a gente identificou dentro desse texto essa pergunta, né? O que é ser humano? Por isso vem essa provocação do nome do espetáculo, Instruções para Ser Humano. A gente selecionou alguns desses textos, trabalhamos em sala de ensaio, uns foram descartados, outros vieram surgindo, e a gente somou também textos de Julio Cortázar, que é um argentino, e Queca, que é uma companheira nossa paraibana, que também fez por encomenda 2 textos para nós. Então, um espetáculo que desafia a gente na hora da montagem, porque montar uma coisa fragmentada é um pouco difícil, e desafia o público também, que está mais acostumado com um enredo de tramas mais lineares, com personagens que se relacionam, e aqui não vai ver isso, né? A gente tem esse cenário que simula um pouco um centro de lavagem cerebral, uma sala cirúrgica, uma sala hospitalar, e é como se a gente tratasse o público como pessoas que vieram ter seus cérebros lavados. Essa é a nossa pegada de montagem do espetáculo. O texto, a luz, a trilha sonora, figurinos e cenário fazem o público embarcar em uma jornada que desafia os sentimentos e provoca a busca por respostas ou novas perguntas sobre quem somos e para onde vamos. A gente sentiu, né, Daniel, a necessidade, assim, de, como estava falando do ser humano, algumas instruções. A gente estava falando um pouco dessa mecanização do ser humano, dessa unificação de comportamento, às vezes da falta de sentimento, e a gente começou a ver o primeiro de Cortázar, não foi? O Instruções para dar corda no relógio, e depois vieram mais 3, que Queca fez, foi Instrução para a Imortalidade, Instruções para demonstrar afeto. Para demonstrar afeto e Instruções para chorar. Então é um modo como o ser humano reaprender algumas coisas que eram inerentes ao ser humano e que foram se perdendo. A gente encontrou também uma, digamos assim, uma ligação, já que o texto original é tão fragmentado. A gente encontrou 2 textos que se repetem. Um que fala na sequência de 3 animais, as borboletas carnívoras, os caracóis pestilentos e o bicho-chuva. Então essa unidade que está presente nesses 3 textos, e o outro que é o lavador de cérebros 1, 2 e 3, ele deu o tom do espetáculo, porque apesar de serem textos separados, eles têm uma unidade que costura um pouco essa montagem, né? E como o Julio Cortázar tinha esses textos que são instruções para alguma coisa, e na hora de ler o Matheus Wisniewski, eu lembrei, achei alguma coisa semelhante naquela dramaturgia, naquela literatura, e quando eu trouxe, a galera gostou, né? O elenco gostou, então compramos essa ideia e trouxemos Queca para criar por encomenda esses outros 2 textos de instruções para também. E acabamos roubando essa ideia para ser o título do espetáculo também. Então é um espetáculo que lança, apesar de não ser uma pergunta o título do espetáculo, mas a ideia é essa provocação. O que é que faz de nós humanos? E a gente acha que a gente tem perdido um pouco disso, então a gente está trazendo aqui instruções para voltarmos a ser humanos ou a encontrar o que a gente tem de humanidade. Quem termina fechando, eu acho que
concluindo, vem muita coisa do público mesmo, já que a obra tem esse quê meio de aberto, apesar de ter um tema condutor de tudo, né? Mas tem muitas coisas que vai depender da referência individual de cada um que vai fechando essas questões. A chuva vai lavar as minhas feridas. E por trás das montanhas que eu subo correndo, se encontra o mar. E vocês sabem, no mar é preciso entrar limpa, sempre. Esse ano ainda a gente vai para Monteiro, né, com outro projeto, vai apresentar em Monteiro agora em novembro. Ano que vem também já tem outros projetos que a gente está encaminhando, que é a nível municipal, mas a gente está ganhando asas agora, tanto aqui no próprio estado, mas também já visando projetos e a circulação em outros estados também.